Uma das principais conclusões daquele evento foi, vou citar literalmente, a falta de apoio político aos biocombustíveis no plano internacional é um dos principais empecilhos a serem superados. Quando nós dizíamos isso, naquele momento, nós que eu falo, todo aquele fórum, tratava-se de dar sequência a uma avaliação que partia do fato que muitos países usavam políticas de curto prazo, subsídios, políticas de protecionistas que impediam, de fato, o desenvolvimento dos biocombustíveis. Naquela oportunidade, durante toda a trajetória do governo Lula até hoje, o governo brasileiro tem, em todos os fóruns internacionais, apresentado de forma clara e inequívoca sua determinação de cooperar para o estabelecimento de um mercado global para os biocombustíveis. E isso significa claramente o abandono de políticas protecionistas e de barreiras tarifárias. O Brasil, hoje, fez um grande esforço. E, por isso, por causa desse esforço, nós temos tecnologia de produção e de consumo do etanol que permitem que nós contribuamos com uma grande experiência para aqueles que desejam apostar numa matriz renovável para o mundo. Hoje, estudos internacionais e nacionais, eu vou citar o da Agência Internacional de Energia, confirmam os benefícios ambientais da utilização do etanol de cana-de-açúcar, capaz de reduzir até em 90% a emissão de gases de efeito estufa quando comparados à gasolina. Falar isto pode parecer trivial, mas, em alguns momentos, em alguns locais, em alguns fóruns internacionais, foi colocada a dúvida a respeito dessa característica sustentável do etanol. Portanto, é importante que se afirme sistematicamente, capaz de reduzir em até 90% a emissão de gases de efeito estufa quando comparado à gasolina. Nós aprendemos, de fato, muito com o ProAlco, um programa que, 34 anos atrás, foi capaz de transformar em realidade a substituição em larga escala de combustíveis fósseis em um país, à época, extremamente dependente de importações de petróleos e derivados. No início do programa, o Brasil produzia, em média, 3 mil litros de etanol por hectare. Com grande esforço tecnológico, hoje se produz mais de 7.500 litros de etanol, utilizando o mesmo hectare. Isso permite que a produção de etanol ocupe áreas que totalizam apenas 0,5% do território brasileiro. Essa, de fato, é uma questão recorrente. Nas projeções apresentadas, para criticar os biocombustíveis, subestima-se a capacidade de geração de tecnologia na área agrícola. Nós, ao contrário, nós sabemos que podemos avançar na área de tecnologia para a produção agrícola. Sabemos que o Brasil pode e deve liderar os esforços para a alteração da matriz energética global. O Brasil pode e deve contribuir para que a segurança energética e a segurança alimentar sejam uma dupla inseparável. Somos referência em agricultura em zona tropical, em melhoria de sementes e mudas, na produção de bioenergia também, mesmo sendo um país produtor de petróleo. Eu queria afirmar que as recentes descobertas brasileiras em águas profundas, o pré-sal, em nada afetam a nossa determinação em continuar investindo para manter a liderança mundial em combustíveis renováveis. Simplesmente transforma o Brasil num país mais rico. Por mais de 30 anos, enfrentamos muitos desafios. A indústria do etanol no Brasil conseguiu acumular conhecimento para produzir um biocombustível considerado de primeira geração, que ainda é, e por muito tempo ainda será, capaz de competir em custo de produção com o biocombustível de segunda geração. Isso não significa que não buscaremos o protagonismo nos biocombustíveis de segunda geração, ou seja, aqueles a partir da celulose, da linocelulose. A utilização de etanol combustível em ambas as formas, tanto anidro quanto hidratado, nos últimos 30 anos,
evitou a emissão de mais de 850 milhões de toneladas de CO2 à atmosfera. Com os biocombustíveis de segunda geração, poderemos produzir mais com a mesma área plantada e garantir um balanço energético de emissões ainda mais favorável. Enquanto a média mundial de uso de energia renovável é de apenas 12,9%, e nos países da OCDE, os mais desenvolvidos, é de 6,7%, no Brasil, o uso de energia limpa chega a 46% da matriz. Para isso, contribuiu de maneira decisiva a participação da bioenergia derivada da cana-de-açúcar, pela relevância da matriz de combustíveis líquidos numa matriz energética global de um país. O etanol, este ano, superou o consumo de gasolina dos veículos leves no Brasil. Este resultado é fruto do esforço de nossos pesquisadores, dos agricultores brasileiros, dos empresários da área de biocombustíveis e da construção de ações públicas e privadas coordenadas. Por toda a cadeia produtiva do etanol, constatamos inovações que vão da economia de água no processo produtivo ao carro flex-fuel, que permite qualquer combinação, como todos nós sabemos. Por outro lado, o presidente Lula, desde sua posse em 2003, incluiu os biocombustíveis entre as prioridades do governo e estabeleceu o compromisso de expandir a participação dos combustíveis renováveis na nossa matriz. O próprio Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE, aponta para um aumento da demanda total por etanol em torno de 11,3% ao ano, representando um salto de 25,5 bilhões de litros em 2008 para nada mais, nada menos que 63,9 bilhões de litros em 2017. Assim, o etanol poderá representar 80% dos combustíveis líquidos utilizados em veículos leves no Brasil na próxima década. É isso que nos permite afirmar que, em termos estruturais, esta é uma área sustentável e que tem excelentes perspectivas. Mas, para isso, também é necessário planejamento. A boa política pública se faz a partir de planejamento, que no Brasil, por alguns anos, esteve um pouco esquecido. Ter planejamento significa ter claramente uma meta. O objetivo e a meta do governo brasileiro é manter a liderança do Brasil na produção agroindustrial do etanol de primeira geração, uma vez que somos os mais produtivos, os mais competitivos, mas também, ao mesmo tempo, disputar o protagonismo na produção de etanol de segunda geração por meio da transformação da linocelulose em etanol. Para tanto, o governo brasileiro tomou uma série de iniciativas. Gostaria de destacar a criação da Embrapa Agroenergia, por iniciativa, inclusive, do ex-ministro Roberto Rodrigues, aqui presente, e também de todas as iniciativas da Petrobras e do SEMPES, como elementos estruturantes desse objetivo, junto com as iniciativas do setor privado, que apontam na direção da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. No caso da Embrapa Agroenergia, eu destaco a parceria realizada com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Nacional de Brasília e a empresa Novozymes, a maior empresa de enzimas do mundo, principalmente por causa do processo de hidrólise enzimática. No que se refere à Petrobras, é importante destacar que o início da pesquisa para a transformação de celulose em etanol em bancada começou no SEMPES em 2004. O início da operação piloto ocorreu em outubro de 2007 e até setembro de 2010 fica pronta a planta de demonstração, que será de 4 milhões de litros ano. A expectativa é que em 2012 tenhamos uma planta de etanol em produção comercial a partir, por exemplo, do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Tenho conhecimento que diversas outras iniciativas do setor privado também têm um prazo similar de desdobramento. Cabe também lembrar que 2 patentes de hidrólise enzimática e ácida já foram registradas pela Petrobras. O bioetanol é ainda uma das linhas estratégicas da nossa política de desenvolvimento produtivo,
a nossa política industrial, monitorado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e pelo BNDES. O governo brasileiro, através de seus bancos, tem feito esforços apoiando investimentos, tanto em ampliação da produção de etanol, como na modernização do parque produtivo e na cogeração. Porque o etanol e a biomassa daí decorrente, como rejeito, tem sido um elemento fundamental também para o setor elétrico, no que se refere à entrada de biomassa na nossa matriz elétrica nacional. Por outro lado, o Brasil tem tido um mapeamento bastante completo, detalhado e preciso das condições de infraestrutura. O Programa de Aceleração do Crescimento fez com que o Brasil pudesse apresentar à sociedade e aos empreendedores o rumo das ações de governo, facilitando a aplicação, induzindo investimentos estratégicos, localizando necessidades e gargalos e propondo medidas para a sua solução para o necessário desenvolvimento do país. Merece destaque também, mas como já foi mencionado pelo Lambertucci, eu não vou me deter, a mesa de negociação. Só queria reiterar que essa parceria entre os trabalhadores e os empresários, com a participação do governo na formatação de um protocolo trabalhista, é algo que coloca, de fato, o setor numa perspectiva de desenvolvimento social inequívoca. O governo brasileiro conta que, nos próximos dias, nós tenhamos a edição desse protocolo em Brasília. E, após mais ou menos, se eu não me engano, 9 meses de negociação, isso vai beneficiar 500 mil trabalhadores rurais no Brasil, pelo menos, e 200 mil aqui em São Paulo. Outro exemplo importante também, que está em processo de finalização, é o zoneamento agroecológico, que é fundamental para o ordenamento da expansão de forma sustentável e da produção, que se dará especial e prioritariamente em áreas de pastagens degradadas. Por fim, me refiro à crise econômica e à retração do crédito internacional que atingiu indiscriminadamente amplos setores da economia global. Ao contrário de alguns grupos afetados por especularem no mercado financeiro, o setor sucroalcooleiro se viu fragilizado, pois realizou pesados investimentos para ampliar a produção, conquistar novos mercados e gerar empregos. O governo brasileiro, preocupado em preservar nossa cadeia de produção do etanol, não se furtou em apoiar o setor. Tomamos várias iniciativas para garantir crédito e liquidez. Dentre elas, destaco a retomada de linhas de crédito para financiar estoques, conhecida como arrantagem, e o fato de que o volume de crédito do BNDES, que tinha passado, em 2004, de 650 milhões para, em 2008, 6,5 bilhões de reais, agora, nos 4 primeiros trimestres de dos 4 primeiros meses de 2009, o volume de recursos liberados pelo BNDES atingiu 3 bilhões de reais, portanto, 36% acima do que tinha ocorrido em 2008, que já era elevado. Por isso, eu queria dizer para os presentes aqui, para os senhores e para as senhoras, que todos esses elementos justificam a determinação do presidente Lula para que o governo brasileiro continue a ter uma postura proativa na defesa dos biocombustíveis. Não podemos e não vamos admitir que os biocombustíveis sejam utilizados como bode expiatório para o fracasso dos organismos internacionais em promover políticas públicas que, de fato, resolvam o problema da miséria e da fome nos países pobres. Os biocombustíveis, em especial o etanol, não foram, não são e nem tampouco serão responsáveis pelos preços das commodities agrícolas alimentares.